Fala, meu povo, tudo bem com vocês? João Afonso aqui do Piquecoin, trazendo mais um conteúdo para vocês sobre Bitcoin. Preparei aqui, pessoal, um conteúdo bem didático. A gente veio falando nos últimos vídeos sobre algumas notícias, sobre novidades do mundo do cripto, do mundo Bitcoin, mas agora eu trouxe para vocês um conteúdo mais educativo, voltado para blockchain, para o entendimento bem básico, né, do que é a blockchain, do que é o Bitcoin, de uma forma que até vovó entende. Se você usar esse vídeo aqui para explicar para sua vovó, ela vai entender e a minha também, né? Então, preparei esse conteúdo aqui para que a gente possa ter uma compreensão melhor, né? Poder entender melhor o que é essa tecnologia. Quando a gente fala de blockchain, na hora muita gente já fica perdido, né? Que diabos é isso? Que diabos é blockchain? Provavelmente a maioria das pessoas, né, tanto aqui no canal quanto no mundo como um todo, sabe o que é Bitcoin, né? Boa parte aí da população sabe o que é Bitcoin de uma forma superficial, mas nem todo mundo sabe o que é blockchain. E blockchain, entender Bitcoin sem entender blockchain é impossível. A blockchain foi a tecnologia que permitiu que o Bitcoin fosse desenvolvido, né? Então vamos lá, sem mais delongas, aviso rápido, estou gravando aqui com a câmera do computador, estava gravando com a câmera do celular, porém no final dos vídeos estava dando um bug, estava travando, e como é melhor fazer feito do que perfeito, né? Vamos aí, para não ficar esperando eu resolver essa questão aí, vamos gravar com a do computador mesmo, a imagem não seja, talvez não seja tão boa, mas o importante é que o conteúdo tá aí, a qualidade é a mesma. Então pega seu cafezinho aí, seu chá, já dá uma bicada aí e vamos que vamos. Beleza, galera, o que a gente vai ver aqui nesse vídeo? Vou explicar de uma forma muito simples, como se a minha avó de 90 anos fosse minha audiência, né? Se ela entende, você entenderia também. Aí você pode falar, João, mas você não tem vó de 90 anos. Eu tenho. Minha avó, se eu não me engano, minha bisavó tá com 92. Então até ela entenderia. Vou mandar esse vídeo aí pra dona Lúcia, minha vozinha, e ela entenderia e você também vai entender. E mesmo que você seja uma pessoa que já conhece blockchain, que já tem conhecimento também, talvez, muito possivelmente, esse vídeo também vai te agregar alguma coisa, alguma novidade, porque a gente sempre aprende, né? Então nós vamos falar da história do Bitcoin e mostrar também como tudo funciona com exemplos práticos. Então a gente não somente vai entender a tecnologia com metáforas, com analogias, para poder tornar mais simples esse aprendizado, como também a gente vai ver exemplos práticos e relativamente técnicos de como o Bitcoin funciona e de como ele foi criado, né? E do que é a blockchain e como todas as criptos como um todo, não só o Bitcoin, como elas funcionam e rodam em tecnologia blockchain. Então, antes de mais nada, galera, vamos lá, vem comigo aqui. O primeiro ponto, o que é a blockchain? Imagine um livro contábil gigante, né? Um livro onde a gente anotasse todas as transações. Então, vamos supor que a gente seja um banco, o Piquecoin é um banco, né? Piquecoin é um banco e esse banco tem várias transações que acontecem diariamente. E aí a gente registra todas essas transações em um livro contábil digital. Enorme, cheio de transações, cheio de registros. Cada página é um bloco. Então, cada página desse livro seria um bloco na blockchain. Por isso que se chama blockchain. Se a gente fosse fazer uma tradução aí para o português, bloco e chain, corrente, cadeia. Então, seria uma cadeia de blocos. Cada página é um bloco. E o Bitcoin e todas as outras tecnologias de blockchain têm os seus blocos, que são blocos de processamento de transação, como se fossem páginas de um livro, e cada página tem os seus registros de transação. E cada linha dessa página registra uma transação. Então, se o bloco é uma página, cada linha dessa página é uma transação. Como, por exemplo, o João deu R$5 para a Maria, transferiu R$5 para a Maria. E imagina que esse livro também fosse público, ou seja, qualquer pessoa pode consultar esse livro, pode verificar o que aconteceu e também ele é seguro. Ninguém pode ir lá e trocar uma página, mudar um valor, né? Eu não posso vir aqui e falar que o João deu R$20 para Maria. Basicamente é essa funcionalidade da blockchain. Ela é um livro contábil que tem registros públicos, transparentes e seguros. Eu não posso alterar
o que aconteceu ali. Esse é um dos motivos porque a blockchain é muito mais segura do que o sistema bancário tradicional. O sistema bancário tradicional, ele é centralizado no banco. Então o banco é que controla as transações, o banco é que diz quem transferiu o que para quem. E se houver um processo de hacking, de invasão e manipulação desses dados, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, não há tanta transparência, né? A não ser que o banco divulgue. Então, esse processo nos bancos tradicionais não é público e não é tão seguro por alguns motivos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Porque na blockchain há descentralização, vamos falar sobre isso já já, enquanto no banco esse processo é centralizado, está somente ali no banco. Então, fazendo uma analogia para explicar o que é a blockchain, imagine uma caderneta que ninguém consegue apagar ou falsificar. Um registro de transações, onde todas as pessoas ali podem consultar, tudo isso é público, toda transação que já ocorreu pode ser consultada, ninguém pode apagar essas transações e nem falsificá-las, adulterá-las. Mas como é que surgiu esse Bitcoin, essa blockchain? João, me explica melhor isso aí. Então, pessoal, a gente já falou um pouquinho nos vídeos anteriores sobre Satoshi Nakamoto. Tudo começou em 2008, quando Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, né, um nome fictício, pro criador ou pros criadores do Bitcoin, a gente não sabe, né? Em 2008 ele lançou um white paper, um artigo científico, falando sobre o que era o Bitcoin, o que era blockchain e o que era Bitcoin, um sistema de transações descentralizados peer-to-peer, pessoa a pessoa. E até hoje a identidade de Satoshi Nakamoto é um mistério. Né, ele teve as carteiras deles ali, do bloco Gênesis, a gente vai falar sobre isso. Ele é detentor ainda de 1 milhão de bitcoins, mais ou menos, nas carteiras dele, né, ou deles, não sabemos, né, que nunca foram movimentados, e a sua identidade permanece um mistério. A gente ainda vai fazer alguns vídeos fazendo uma análise do artigo científico, do white paper, ali no que cabe mais a gente analisar, porque alguns pontos são muito técnicos, talvez não venha a caso, né? Mas a gente vai fazer sim uma análise do artigo científico nos próximos vídeos. E ele lançou isso em 2008, pedrada na vidraça, aquela paulada que ninguém esperava. Algo que, assim, inicialmente surgiu como uma promessa, mas que com o passar dos anos e a tecnologia foi implementada, foi se consolidando e hoje o Bitcoin é o que é hoje, só tem crescido, né? Isso aí se deu no contexto da crise financeira de 2008. Eu não sei se quem está aqui assistindo esse vídeo se lembra, mas em 2008, né, talvez a boa parte aí não tenha nem nascido ou era criança, né? Mas eu ali naquele período eu estava com 14 anos e lembro muito bem. Meu pai investia em bolsa de valores, perdeu muito dinheiro naquela época. Os bancos começaram a falhar, houve uma crise imobiliária muito grande, as bolsas de valores caíram absurdamente. Então, nesse contexto de crise financeira e de confiança abalada no sistema tradicional, foi um momento perfeito para Satoshi Nakamoto e todo, né, esse contexto de cypherpunks, né, é o termo cunhado ali que define esse pessoal, né, da criptografia, por isso cipher de criptografia e punks porque eles eram contra o Estado, contra esse contexto da economia tradicional, do abuso que se fazia em torno das moedas fiduciárias, da inflação programada que existia em todos os sistemas econômicos, né, da impressão indiscriminada de moeda. Essa galera já veio há anos, desde a década de 60, 70, juntando as tecnologias necessárias para poder se chegar numa blockchain. E Satoshi Nakamoto foi quem foi lá e arrematou tudo isso numa tecnologia que de fato funcionasse, que era 100% possível que fosse adotada mundialmente, né? Houve outras tentativas, perdão pelo erro de português, houve outras tentativas de se implementar criptos anteriormente, né? Não se chamava assim, mas sistemas como o Bitcoin. Porém, a que de fato teve sucesso foi Bitcoin em 2009, onde ela foi lançada logo no começo do ano, na virada do ano. O Bitcoin nasce como a primeira criptomoeda. A ideia fosse um dinheiro digital
digital, sem bancos ou governos, sem a necessidade de nenhum intermediário e que permitisse as pessoas fazerem transação ponto a ponto, pessoa a pessoa. E o Bitcoin também, desde o seu início, vem com um supply, com um fornecimento de moedas limitado, que seria 21 milhões. Hoje a gente já tem 19 milhões em circulação. De fato é menos do que isso, porque muita gente perdeu suas chaves, não tem acesso aos seus bitcoins, e uma vez que se perde essas chaves, não há como recuperar. E também tem 1 milhão de bitcoins que ficam nas carteiras de Satoshi Nakamoto, e esses aí também não estão em circulação no mercado. Nunca foram utilizados e estão lá como uma reserva, não estão em circulação. Então a ideia do Bitcoin é ter esse supply limitado, essa oferta limitada, porque a partir do momento em que você começa a aumentar a oferta ou imprimir dinheiro, que é o que os bancos centrais fazem, você começa a desvalorizar o dinheiro de quem tem essa moeda no bolso. Então no Bitcoin não há isso. É impossível gerar mais Bitcoin do que os 21 milhões totais que foram planejados desde o seu início. Cara, genial, uma estratégia genial. Né, algo que de fato no primeiro momento precisou de mais tempo para ser validado e para que vissem que era isso mesmo, né? Mas com o passar dos anos, empresas, pessoas, governos foram vendo que o Bitcoin chegou e chegou para ficar, que de fato tudo que ele prometia ali ele cumpria. Tem os seus problemas e desafios, vamos falar sobre isso também, nem tudo são flores, mas no geral é a melhor tecnologia para reserva de valor, para transações que a gente tem hoje. O blockchain, então, resumindo, é o motor por trás do Bitcoin. É a rede na qual o Bitcoin opera. É o livro contábil que registra tudo. Então, o Bitcoin em si é a moeda e a blockchain é a rede ou motor no qual o Bitcoin opera. Beleza, então vamos lá, pessoal, fazendo um resumo simples. Qual a diferença entre blockchain, Bitcoin e criptomoedas? Blockchain é a tecnologia, ou a rede, é o livro digital. O Bitcoin é uma moeda que usa essa tecnologia, porém não é a única, né? É como se fosse um carro que usa esse motor. Se a blockchain é o motor, o Bitcoin é o carro que usa esse motor. Ele é o único? Não é o único. Outras moedas, né, como Ethereum, Solana, BNB e hoje milhões de outras moedas também usam tecnologia de blockchain. Às vezes várias moedas operam numa mesma blockchain e às vezes as moedas operam em blockchains separadas, né? Por exemplo, a blockchain do Bitcoin é única. A blockchain da Ethereum também é a sua blockchain única, separada. Ela tem outras redes de segunda camada, assim como Solana, BNB, que é a criptomoeda da Binance, né? Todas elas também usam blockchain. Fazendo uma analogia, blockchain é a estrada, Bitcoin e outras criptos são os carros que transitam, que passam por elas. Existem várias blockchains, sendo a blockchain do Bitcoin a primeira e, na minha opinião, a mais relevante. Não porque ela é aqui a tecnologia é a melhor, mais avançada, nada disso, mas pelo contexto descentralizado que o Bitcoin ele nasceu. Né? Todas as outras criptomoedas a partir disso buscaram imitar e melhorar o Bitcoin. Algumas tiveram bastante sucesso em várias áreas. Por exemplo, a Ethereum, ela levou a tecnologia de blockchain para um uso além das transações, mas você ter contratos inteligentes que permitem com que contratos sejam assinados e vários recursos surjam a partir disso dentro de uma blockchain. Então, nesse sentido, ela foi mais eficiente que o Bitcoin. Rede Solana foi uma das que conseguiu fazer transações mais baratas, então trouxe mais escalabilidade, mais velocidade nas transações. Então, nesse sentido, ela fez melhorias sim, quanto se comparada ao Bitcoin, mas o que eu digo que eu vejo o Bitcoin como a mais valorosa e a relevante é porque de todas elas é a mais descentralizada. E no contexto de cripto, descentralização é liberdade. E o fato de não ter um dono, tem um criador, porém não tem um dono. É uma rede 100% descentralizada. Então tudo isso faz com que o Bitcoin, apesar de não ser a tecnologia mais avançada, que mais avançou em vários sentidos, é a moeda mais valorosa, é a moeda assim, que de fato traz os princípios de liberdade, de libertarismo para dentro da blockchain. Então simbora, galera, mais uma bicada no café.
Vamos lá que a gente tem muita coisa para ver. Pode ser que esse vídeo fique longo, porém vá vendo aí por partes, o importante é que todo o conteúdo seja passado com qualidade. Maravilha, pessoal. Então por que a blockchain é seguro, né? Vamos falar de uma forma agora mais específica. Primeiro ponto, a blockchain não tem dono. O livro não fica em um só lugar. No caso do Bitcoin, isso é mais verdade do que de outras blockchains. Por quê? No caso do Bitcoin, a gente tem ao redor do mundo vários mineradores, que são pessoas que oferecem os seus computadores para processar as transações, e a gente não tem um dono de fato. Satoshi Nakamoto divulgou isso aí, a partir daí a rede foi tendo adoção e foi crescendo por si só. Se a gente pega outras blockchains, por exemplo, Ethereum, Solana, né, e várias outras, dezenas de milhares de outras, apesar delas funcionarem de uma forma descentralizada, ainda assim elas são propriedade, com várias aspas, de uma empresa. Então, se, por exemplo, algum governo chega e dá uma canetada e fala que a conta do João na rede Ethereum precisa ser bloqueada. Isso pode acontecer e acontece às vezes. Por exemplo, se identifica-se na rede Ethereum que alguém está com um dinheiro ali que seja de origem ilícita, né? Nesses casos aí, pode sim chegar alguém na rede Ethereum, na fundação Ethereum e solicitar que essa conta seja bloqueada. Isso aí é possível. Se isso é certo ou errado, não é tema dessa discussão. O fato é que se a gente quer uma rede descentralizada e sem dono, se a gente não quer dar poder a terceiros, principalmente bancos e estados, governos, né? Isso aí já não é um ponto legal. Mas, no geral, não tem dono porque são sistemas distribuídos e descentralizados. No Bitcoin não é possível ninguém chegar lá e bloquear a rede de ninguém. O que é possível é indicar que uma carteira tem origem de dinheiro sujo. Isso aí é possível que as carteiras entrem numa lista negra se for identificado que de alguma forma esse dinheiro foi transferido por origem ilícita, de um hacking, por exemplo, de uma invasão ou de dinheiro de crime, alguma coisa assim, né? Então dá para você sujar aquela carteira, indicar para o mercado todo de uma forma transparente, opa, essa carteira aqui é duvidosa, não façam transação com ela. Isso é possível, mas bloquear os seus recursos ninguém é capaz. Outro ponto que corrobora para a descentralização do Bitica. Milhares de computadores, que são os nós, ao redor do globo. Então, ao redor do mundo todo, nós temos milhares de computadores, milhões até, que guardam cópias desse livro pelo mundo todo. Então, cada computador na rede tem todos os registros salvos. Por isso, se você invade um computador somente e altera nele ali, todos os outros computadores vão olhar para ele e vão falar assim, opa, aquele ali está diferente. O registro do livro naquele computador XYZ está diferente dos registros de toda aquela rede. E esse computador é automaticamente excluído da rede. A não ser que ele volte, ele tem um prazo ali, tem toda a tecnologia por trás, ele tem um prazo para voltar para os registros originais, senão ele é excluído permanentemente da rede. Por isso que essa diferença entre bancos e a blockchain é tão gritante. Se alguém vai lá e hackeia um banco, primeiro, o banco tem que assumir esse hacking, né? Ele tem que falar, realmente fomos hackeados, invadiram aqui, roubaram nossos recursos, e muitas vezes isso pode acontecer sem que o banco assuma. Na blockchain não, isso é visível, né? Se ocorrer qualquer adulteração, isso é visível e é excluído da rede automaticamente. E segundo, para hackear um banco, basta hackear ele somente, a rede dele. Para hackear uma blockchain, você teria que hackear todos os computadores daquela rede ao mesmo tempo, e não só aquela transação, mas todas as transações depois dela. Vamos falar daqui a pouco sobre o processo de hashing, que é necessário para se validar uma transação. Então isso é muito seguro. Hoje é computacionalmente impossível, e mesmo com o advento de computadores quânticos e tudo mais, hackear a rede inteira é impossível em termos tecnológicos. Né? Hoje isso é praticamente impossível. Ah, João, mas se a gente tiver um computador quântico que hackeie toda a rede? Bem, isso aí já é algo que está no mapa, né, dos desenvolvedores do Bitcoin Core, que é uma equipe aí de milhares de desenvolvedores que trabalha para precaver essas mudanças e tudo mais, e para quando nós tivermos tecnologias melhores, para que se mude aí o processo de transações, de validação das transações, para também se utilizar dessas novas tecnologias, né, desse novo poder computacional. Então, fazendo uma analogia, é como se todos os familiares
né? Imagina você e a sua família e todos os registros de transação que já ocorreram na família. É como se todos os familiares tivessem uma cópia da sua caderneta familiar e ninguém pode mentir e adulterar sem ser pego. Então, se qualquer pessoa fosse lá e alterasse um valor de uma transferência naquela caderneta, algum registro de compra, venda, todos seriam alertados em tempo real e isso nunca poderia ser efetivado. Deixa eu dar uma bicada na água aqui agora, né, pessoal? Que estamos falando pra caramba. E o homem não é de ferro. Vamos lá, segunda parte do que é o por que a blockchain é segura. Hashing, o processo de hashing. Imagina que para cada página existe uma tranca digital, um processo chamado de hash. Nada mais é do que uma sequência de números e letras que precisa ser gerado através de um processo computacional intenso, que gasta muito recurso, um processo matemático intenso. E se alguém mexer em uma linha, o hash muda e todos percebem. Então, o hash é justamente o processo de hashing, é o processo que faz com que todas as transações de uma página sejam validadas e que qualquer mudança naquelas transações altera o hash. Então, fazendo uma demonstração simples aqui para vocês, eu preparei aqui, vamos aqui para Blockchain Demo, vou mostrar para vocês aqui como funciona o processo de hashing. Imagina o seguinte, vamos aqui. Primeiro, agradecer aqui ao pessoal desse Demo Blockchain aqui, já vou colocar o link do site, AndersBrownworth, por ter feito aí esse site aqui que a gente consegue simular muito bem o que é um processo de Bitcoin. Imagina o processo de blockchain, né, de geração de blocos numa blockchain. Aqui vamos falar do processo de hashing. Aqui a gente tem dados vazios, mas imagina que eu estou colocando aqui conforme eu vou digitando. Isso aqui é só uma ilustração, pessoal. Não é bem assim que os dados são passados, mas só para vocês entenderem. Percebam que conforme eu insiro dados aqui, o hash que é gerado é diferente. Essa sequência de caracteres aqui é diferente. Então, João transferiu R$10 para Maria. Cheguei nesse hash aqui, que é resultado desses dados aqui. Se eu vier aqui e mudar para R$11, o hash é diferente. Se antes era 10, final CFD, começo A3E. Se eu mudo para 11, o final já vira outro 0F3, 9. Então, cada mudança nos dados de uma página vai repercutir no hash. E se o hash mudar, significa que aqueles dados foram mudados e, portanto, houve uma violação na blockchain. Isso aqui é sensacional, pessoal. Isso aqui é incrível. Então, esse é o processo de hashing que garante tanta segurança na blockchain. E, por último, o processo, o hash ele é usado para o processo de consenso, que significa o quê? Antes de adicionar uma página, todos os computadores têm que concordar. Então, todos os computadores da rede têm que concordar que aquela transação, que aquele bloco de transações foi válido, que aquilo ali a rede toda vai aceitar. E de que forma isso é feito? Para o Bitcoin, é utilizado um método chamado prova de trabalho, ou em inglês Proof of Work. Os mineradores, que são todos os computadores na rede, resolvem esse quebra-cabeça matemático para ver quem encontra primeiro um hash que bata com aquelas transações todas. Isso aí é um processo de criptografia extremamente complexo, não vem ao caso aqui, e até para entender isso a fundo, somente especialistas mesmo conseguem entender isso aí na sua totalidade, mas não é necessário, basta que você entenda o conceito e como ele é aplicado. Você não precisa ser um mecânico de altíssimo nível para ser um bom piloto, não é mesmo? Então, esse processo de Proof of Work é prova de trabalho, né? Um processo onde todos os computadores da rede competem, brigam entre si para ver quem chega no hash primeiro. E aí, quando se chega nesse hash, significa que houve um trabalho, houve um poder computacional, um custo gasto ali, né, tanto de processamento quanto de energia elétrica mesmo, para poder resolver esse quebra-cabeça matemático e se chegar nesse hash. Logo, a rede aceita que essa transação foi validada porque houve esse processo de prova de trabalho. Existem outras tecnologias que usam outras formas de validar o consenso. Por exemplo, a Ethereum, de alguns anos para cá, trabalha com Proof of Stake, né, que é prova de stake, se a gente fosse falar ali em português, não sei qual o melhor termo para traduzir stake, mas vamos falar sobre isso mais especificamente. No Bitcoin a gente usa Proof of Work. Um dos problemas é que isso aí tem um gasto energético muito grande, realmente consome muito computador, porém é uma forma de transação mais segura e mais descentralizada. Em Proof of Stake acaba que a gente centraliza mais em quem tem mais
recursos na rede, enquanto em Proof of Work você pode, basta que você coloque seu computador na rede. Claro que quem tiver mais poder computacional, por consequência, tende a conseguir minerar mais blocos, a resolver mais esse quebra-cabeça, porém é mais seguro, mais descentralizado. E agora fazendo uma demonstração aqui de como funciona uma transação financeira, a gente vai para o mesmo site, porém eu vou aqui nessa parte de blockchain. Vamos mostrar aqui em blockchain como que funciona. Imagina que isso aqui é uma blockchain. Né? A gente tem aqui o bloco 1, que geralmente é chamado de bloco Gênesis. Ele não tem um hash prévio. Você pode ver aqui que, primeiro, tem o número do bloco. O nonce, que significa Number Used Once, número usado uma vez. É um número aleatório que é gerado aleatoriamente para se combinar com os dados e gerar um hash único. E a gente tem um hash prévio, ou seja, que linka com o bloco anterior, e o hash do bloco. No caso do bloco Gênesis, não há um hash prévio, porque ele é o primeiro bloco. Então vocês podem ver, deixa eu até deixar em tela cheia, que ele está 100% zerado. Não há um hash prévio, ele está zerado porque ele é o primeiro bloco e ele não tem um bloco anterior. Então aqui, vamos supor que eu vou aqui e coloco João transferiu R$10 para Maria. Beleza, eu preciso agora minerar um hash para poder fazer com que esses dados sejam validados. Então, se eu minero aqui um hash, agora sim, vocês podem ver que ficou verdinho aqui, significa que eu consegui fazer um hash que combinasse o nonce e os dados, né, para que esse hash fosse válido. Agora, esses critérios de o que é um hash válido, isso aí vai de blockchain para blockchain, porém, a gente não vai se aprofundar nisso agora. Não é o ponto aqui agora, porque é um tema mais complexo. E aí a gente partindo... Isso aqui é o processo de mineração de um bloco. Vocês viram que conforme eu alterei aqui esse bloco, todos os blocos ficaram vermelhos? Porque eu estou alterando um bloco e todos eles já estavam minerados. Quando eu alterei o primeiro bloco, todos eles ficaram vermelhos, indicando que não está batendo mais os dados. Por quê? Eu preciso que o hash prévio seja o mesmo hash do bloco anterior, certo? Então, em cada hash prévio, ele indica aqui qual o hash do bloco anterior. Se eu altero o bloco anterior, o hash vai mudar, e o hash prévio que existia aqui não vai bater mais com o do bloco anterior. Então, toda a rede vai falar, opa, tudo aqui foi invalidado. Por quê? Porque esse hash desse bloco aqui era um e agora é outro. Então não tem como mais eu adulterar a rede. Porque eu precisaria fazer o quê? Agora eu precisaria vir aqui e minerar esse aqui novamente, para o hash bater com esse. Aí eu precisaria minerar o bloco 3, precisaria minerar o bloco 4. Viu como isso é praticamente impossível? Não tem como eu ir fazer isso em um computador sequer. Imagina que eu altere uma transação no Bitcoin de, sei lá, 2 dias atrás na rede Bitcoin. Eu teria que minerar todos os blocos daquele computador que eu estou alterando e de todos os computadores da rede, dos milhares, milhões de computadores da rede. Então isso aí é inviável. Né? Então, basicamente, recapitulando, a gente tem para cada blockchain os blocos que são numerados, a gente tem o nonce, que é o Number Used Once, número usado uma vez, um número aleatório que é usado para se combinar com os dados que estão ali naquele bloco. A gente tem um hash prévio, que é o hash do bloco anterior, e a gente tem o hash do bloco, que é gerado a partir de um processo de mineração, no qual eu combino todos esses dados para gerar um hash válido. Esse processo de mineração é chamado de Proof of Work no Bitcoin, né? Não o processo de mineração em si, mas o trabalho executado para se chegar nesse hash, e é um processo computacional extremamente intenso, né, que consome muito recurso computacional. Então agora, voltando aqui para os nossos slides para finalizar a nossa aula, a gente vai falar também dos desafios e problemas da blockchain, porque como a gente falou anteriormente, não é um mundo perfeito, não é um cenário onde não há riscos, é de fato a tecnologia mais segura do mundo, mas a gente tem sim problemas e desafios para que essa tecnologia se estabeleça, para que ela cresça, para que ela seja cada vez mais adotada. Um dos principais problemas é a escalabilidade, ou seja, redes como Bitcoin e Ethereum têm limites de transações por segundo, e conforme aumenta as transações, se tem mais gente fazendo transação num bloco, logo
o custo da transação aumenta. Então, para isso já se criaram algumas tecnologias que são camadas secundárias, ou seja, blockchains de segunda camada, como a Lightning Network, que é do Bitcoin, que é uma rede secundária do Bitcoin, ou a Polygon, a Optimism, a Arbitrum, que são redes de segunda camada da Ethereum. E todas essas redes, o que elas fazem, basicamente, a gente vai falar sobre elas em vídeos mais específicos, mas essas redes de segunda camada, elas geram mais escalabilidade, transações mais rápidas e baratas, porque elas processam em uma segunda camada várias transações para poder enviá-las para a primeira camada depois de um certo tempo, depois de se agrupar várias transações. Então elas são extremamente utilizadas hoje por serem mais baratas, mais rápidas. Elas não têm a mesma segurança da primeira camada, apesar de serem bastante seguras, mas elas têm recursos, elas têm custo mais barato e são mais escaláveis. Então esse é um problema, a escalabilidade, e ele tem sido tratado com camadas secundárias e outras soluções que vão surgindo aí como algoritmos alternativos também, que possam ser mais efetivos do que os algoritmos atuais. Ameaças de computadores quânticos. João, vamos lá, se surge um computador quântico, o Bitcoin caiu, quebrou, não tem mais jeito. Pessoal, a gente já tem aí, né, já tem o Bitcoin, já tem computadores quânticos sendo divulgados e tudo mais. A gente tem o Majorana, que é o processador que a Microsoft divulgou, que está prestes aí a ser lançado. Isso aí não é se esse tipo de tecnologia vai ser lançado, mas é quando vai ser lançado. Isso é um fato. E eles são, sim, uma ameaça para a tecnologia do Bitcoin, sim, mas não só do Bitcoin, mas de todo o sistema de criptografia mundial, sistema bancário e tudo mais. Então, assim, se eles são uma ameaça para o Bitcoin, para o sistema bancário tradicional, são muito maior. E a questão de algoritmos de criptografia, eles são atualizados constantemente. Por exemplo, a gente teve algoritmos de criptografia que foram utilizados por décadas e que hoje o seu celular consegue quebrar. Então, é sempre necessário, conforme a tecnologia avança, que a gente se implemente criptografias novas, tecnologias novas. Então, a solução para esse problema é basicamente a criptografia pós-quântica ser utilizada para a mineração do Bitcoin, né? Então, se a gente vai ter mais poder computacional para se invadir o Bitcoin, a gente também vai ter mais poder computacional para poder fazer o processo de mineração, atualizar esses algoritmos e também criar sistemas de criptografia que sejam mais eficientes. Então, nesse quesito, o próprio problema também é a própria solução. O próprio avanço da tecnologia para a quebra de criptografia também vai ser o surgimento de novas formas de criptografia mais eficientes, que certamente vão ser adotadas não só pelo Bitcoin, mas por todo o sistema de geração de senhas, sistema bancário como um todo. Um dos outros problemas aqui que a gente pode mencionar é o consumo de energia, que é altamente intenso, né? Prova de trabalho, o Proof of Work, como a gente falou, precisa resolver um problema matemático que exige muito poder computacional e gera muitas preocupações ambientais. Nesse quesito, as redes de segunda camada também ajudam, né, na escalabilidade, mas também no consumo de energia, porque elas também fazem com que as transações sejam mais divididas, né, e que sejam mais rápidas e tudo mais. Mas existem soluções como implementação de outros mecanismos, como prova de participação. Aqui achamos aqui o termo correto de tradução de Proof of Stake, seria prova de participação, que é a tecnologia que a gente falou que a Ethereum usa, ou outros mecanismos mais eficientes. E é claro que o avanço da tecnologia computacional também vai colaborar para que se consuma menos energia. Se eu tenho chips mais eficientes, eles vão consumir menos energia e, portanto, vai ter um impacto ambiental menor, vai ter um custo menor. Alguns outros problemas são a questão de regulação, então ainda faltam leis claras, né, que podem limitar o uso e criar incertezas legais, fazer com que as pessoas tenham receio de utilizar criptomoedas. Isso aí a gente está vendo alguns governos, né, se movimentando para fazer uma colaboração e gerar mais legislação em torno disso. Porém, galera, governo é governo, sempre bumbum virado para a parede é a melhor coisa que a gente faz quando a gente está falando de governo. O objetivo deles nunca é nosso bem-estar, apesar de toda a propagação, né? O governo está se lascando para você e vai continuar se lascando. E eles só estão fazendo esse movimento porque viram que é inevitável o avanço do Bitcoin e se eles não se adequarem, as pessoas vão adotar de todo jeito, principalmente para fugir dos problemas monetários que os próprios governos mesmo criam, né?
né? Então, a colaboração entre o governo e a indústria tem sido feita, não porque o governo é bonzinho e quer liberar para todo mundo usar Bitcoin de uma forma segura, mas é porque eles querem regulamentar isso aí. E, em certa medida, a regulamentação é de fato necessária, né? Desde que ela não vá contra os princípios de liberdade. Então, esse é um problema que tem sido tratado, mas principalmente porque os governos estão com medo e estão vendo que eles vão perder, né, que a indústria bancária também vai perder muito se não correr atrás disso aí. Antes eles eram os donos da coisa, né? Agora não. Agora cada computador rodando na rede é o dono, né? Cada pessoa que tem suas criptomoedas em autocustódia é o dono do seu dinheiro. Então não tem conversa, não tem mimimi. O governo chora mesmo e que bom, né, que a gente hoje não precisa delegar a nossa responsabilidade de gerir o nosso dinheiro a bancos, a governos, a instituições, porque a gente já viu aonde isso aí dá. E um dos pontos que eu vejo aqui que é um problema grande também, e o Pickcoin, nosso queridíssimo Pickcoin aqui, e os seus Pickcoiners que estão aqui assistindo, vão entender muito bem, é a complexidade de adoção e o uso das criptomoedas como um todo, né? Muitas vezes é complexo entender criptomoedas, gerenciar suas chaves privadas, as suas carteiras. O risco de se fazer uma cagada é muito grande. Transferir ativos para uma conta errada, não tem como voltar atrás. Transferir para uma rede errada. Então, assim, essa complexidade é algo que é um problema muito grande. E a solução é criação de carteiras simplificadas, onde o uso seja mais simples. Educação financeira acessível, gratuita, que é o que a gente está propondo aqui com o Pickcoin, né? E suporte multilingüe para facilitar o uso, ter acesso a conteúdo em várias línguas para o mundo inteiro, ter acesso a essa tecnologia que é incrível, mas igual o Renato 38, que é um clássico aí. Não concordo com muita coisa do que ele fala, mas concordo com muita coisa, principalmente no que diz respeito a Bitcoin. E ele menciona muito, né, a questão, uma analogia entre a energia elétrica e a blockchain e o Bitcoin. Quando a energia elétrica foi criada, ela matou muita gente, até hoje mata. É uma tecnologia incrível? É. Porém, se não utilizada corretamente, pode gerar morte, pode gerar estrago, incêndios e tudo mais. E o Bitcoin, a blockchain como um todo também, se você não souber com o que você está mexendo, é mais ou menos parecido mexer com energia elétrica, né? É maravilhoso você ter aqui a sua luzinha, o seu computador funcionando, mas se eu meter a mão na fiação, eu vou morrer eletrocutado. E o Bitcoin é a mesma coisa, as criptomoedas são a mesma coisa, né? Essa analogia dele é sensacional. Se eu não souber utilizar esse recurso, eu posso perder meus recursos, eu posso perder anos de acúmulo de ativos que eu fiz ali e simplesmente jogar no ralo porque eu assinei uma transação errada. Então essa questão de educação é muito importante, porque a gente tem muita liberdade ao ser o dono, o custodiador dos próprios recursos, só que essa liberdade também traz uma responsabilidade. Já dizia o avô do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então é por isso que a educação financeira acessível é fundamental. Conclusão, chegamos aqui ao final desse vídeo, pode ter ficado um pouquinho grande, né? Mas o importante é que o conteúdo foi passado. A blockchain é um livro digital seguro, descentralizado e à prova de fraudes. O Bitcoin foi só o começo. Porém, essa tecnologia vai muito além e a gente tem vários usos, né? O Bitcoin, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, é a moeda mais importante, a criptomoeda mais importante, porém, os usos da tecnologia vão muito além. A gente está falando de uma tecnologia totalmente transparente, descentralizada, que permite um mundo muito mais transparente por consequência e honesto, né? Muito mais direto, livre de atravessadores, de intermediários que muitas vezes só estão ali para intermediar e pegar o seu pedacinho da transação. Então é um mundo muito mais direto, muito mais transparente, que eu creio muito e advogo, né, a favor disso aí. No próximo vídeo a gente vai falar sobre como funciona uma transação cripto. Vamos começar a trabalhar de forma mais prática, né, para que vocês consigam entender. E novamente aquele mantra de sempre: se chegou, senta o dedo no like, chegou até aqui, curtiu o conteúdo, manda aí o like, se inscreve aí no Pickcoin, dá essa força, porque é a única coisa que a gente pede. Nada aqui é pago, nada aqui tem um preço. Porém, se você der o seu like aí, eu vou ficar muito feliz, muito grato, porque a gente produz isso aqui com muito carinho. É trabalhoso, mas é importante que seja divulgado. Então é isso, galera. Pickcoin na mente. Muito obrigado aí pela participação de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Abração e tamo junto.